O tema de hoje para a nossa meditação é a ressurreição. Cristo é as primícias dos que dormem. Jesus morreu e ressuscitou para trazer de volta a vida eterna, que o homem havia perdido após o primeiro pecado. Lucas 20, 35 e 36. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. O Espírito Santo foi o selo de união entre Cristo e a Igreja Apostólica, a esposa do Cordeiro. Nós somos filhos desse casamento que foi profetizado ainda no Velho Testamento e que se cumpriu em Jesus Cristo. João Batista, o último profeta do Velho Testamento, veio para revelar um importante mistério. Disse ele: "E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." Dois batismos com o Espírito Santo. E duas profecias diferentes. O primeiro foi para a casa de Israel, antes de Cristo subir para a casa do Pai. E chegada a tarde daquele mesmo dia, estando os discípulos reunidos, Jesus se apresentou a eles num momento de íntima comunhão e disse: "Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou também, eu vos envio a vós." E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo." Esta foi a volta secreta de Jesus. Para o mundo, um mistério. Para os discípulos, uma aliança de compromisso e fidelidade, revelando o amor de Jesus para a sua esposa. Não se turbe o vosso coração. Vou e venho para vós. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. E não muito depois desses dias, no dia de Pentecostes, se cumpriu a profecia de Joel, que era para todos os povos, apontando para o último projeto da salvação. Agora Jesus não estava fisicamente presente. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, oportunizando a todos a serem participantes da vida eterna. Este é o novo e vivo caminho. Mas a virtude do Altíssimo é dada aos que nele crê, para testemunhar que Cristo veio como homem, morreu, ressuscitou, está vivo e reina entre nós. Efésios 2:14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Esta é a igreja primitiva, que foi gerada pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que antes do juízo final, Satanás sairá enganar as nações que estão sob os quatro cantos da terra, cujo número é como a areia do mar. Nós estamos vivendo os últimos dias. O maligno tem arregimentado homens de todas as tribos, línguas e nações, forjando a mentira para enganar os sábios e entendidos, crentes e incrédulos, para a última batalha espiritual. Gog e Magog, cegos guiando cegos. Apocalipse 22:15. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Conhecer a verdade nos torna libertos das amarras deste mundo, para viver na dependência somente de Deus. O neófito é tipo do bom religioso, que por falta de conhecimento
medo, comodismo ou autopiedade, se coloca inferior a tudo e a todos, não discernindo que o Senhor é o nosso alto refúgio. Disse Jesus: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Igreja é o lugar de conhecer a verdade, adorar a Deus e testemunhar do seu amor. Numa simples leitura da Bíblia, podemos até errar ou estarmos equivocados na nossa interpretação. Mas Deus, que é longânimo e misericordioso, não leva em conta o tempo da nossa ignorância. A sua promessa é: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O sistema religioso busca confundir as Escrituras com ensinos filosóficos e vã sutileza. São lobos com pele de cordeiro, mas pelos seus atos conhecemos a sua verdadeira identidade, que através da mentira e do engano aprisiona e destrói o homem, e pior, com o seu consentimento. O batismo com o Espírito Santo nos dá livre acesso ao Pai. Todas as nossas petições e adorações devem ser apresentadas diante do Pai, num simples ato de oração, conforme Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Nós precisamos estar atentos a palavras e sinais espirituais que não têm base bíblica, direcionando a vida pessoal, igreja ou grupo de pessoas. Sinais procedentes de uma simples afirmação: o Senhor me revelou. Não podemos confiar a nossa salvação a outrem. Os questionamentos são necessários porque fortalecem a nossa fé, porque a Bíblia nos diz: maldito o homem que confia no homem. Para o sistema é cômodo ter pessoas fiéis e dependentes a homens ou denominações, como ato de gratidão por conquistas alcançadas ou por uma suposta salvação. Isto é idolatria. Devemos adorar somente a Deus. Não podemos ignorar os dons espirituais, pois os mesmos são bíblicos. O batismo com o Espírito Santo não causa confusão ou divisão. Ele é dado a cada um com o propósito único de salvar através do Evangelho de Cristo. O nosso chamado é para testemunhar que Jesus Cristo está vivo entre nós. Disse Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Vejamos, a reforma religiosa não foi fundamentada em revelações ou dons espirituais. Todas as teses reformistas aplicadas à igreja estavam em harmonia com a palavra da verdade. Sola Escritura. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática que não pode ser alterada ou substituída. Nela está a nossa defesa, porque a nossa batalha não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais. 1 João 5, 7 e 8. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E esses 3 concordam num. O corpo e a alma são comuns tanto a homens como aos animais. Mas o Espírito só o homem possui. Nós somos templo do Espírito Santo. O sangue é a vida do corpo.
e o Espírito é a vida da alma. É isso que nos torna eternos e semelhante ao Pai. Na cruz, ao ser transpassado por uma lança, toda a humanidade de Jesus se esvaiu sobre a terra, quando dele saiu água e sangue. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. A cruz foi o último ensino que Jesus deixou para a humanidade. Já não existe acepção de pessoas, disse Jesus, e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. O véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. O mistério que havia no Santo dos Santos foi revelado a todos. Jesus foi levado na cruz pelos nossos pecados. A morte foi o cálice que ele haveria de beber. O projeto da salvação foi abreviado em 3 dias, na morte e na ressurreição. Mateus 24, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ao lado de Jesus estavam 2 malfeitores. Os seus dias foram abreviados, ontem, hoje e amanhã. O ontem representa o tempo da nossa ignorância. Hoje é o dia de crer e se arrepender, porque amanhã é o dia do encontro com o justo juiz. E para finalizar, deixo uma reflexão. Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Este é o dia da verdade. A meia-noite é a hora em que a vida do homem se alinha aos ponteiros do relógio profético de Deus, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, isto é, morrer e ser arrebatado para o paraíso, ou ser tragado para o inferno. A grande tribulação é o sofrimento eterno da alma para os infiéis após a morte. Naqueles dias, muitos desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O ladrão na cruz reconheceu que era pecador e foi levado ao paraíso, e não é diferente conosco. Somos todos pecadores, mas em Cristo está a nossa esperança da glória. A decisão é pessoal. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A todos a paz do Senhor.